Bom dia, oitavo ano! Como estão todos? Nossa aula de arte de hoje vai passear pelo mundo dos quadrinhos. Quem aí nunca já leu uma revistinha em quadrinhos, né? Tipo Turma da Mônica? Quem aí não já ouviu falar de Ziraldo ou então do Menino Maluquinho? Então bora lá para nossa aula de hoje, que vai falar sobre uma breve história dos quadrinhos. Você já teve alguma coleção de revistas que cuidava com muito carinho de histórias em quadrinhos? Ou HQS? Fazem parte da história de muitas pessoas, inclusive tem colecionadores, né, de gibis raros que não existe mais. Muitas das histórias que hoje a gente vê, como o caso dos Vingadores, elas saíram dessas revistinhas, né? Capitão América, Superman, é, o Homem-Aranha, tantos outros. A linguagem das HQS mistura imagem e texto de uma forma conjunta e sequencial, conquistando o apreço das crianças, jovens e adultos. A origem da história dos quadrinhos pode começar a ser estudada desde os afrescos lá no Egito Antigo, passando pelas pinturas da Idade Média, até chegar ao século XIX, com o surgimento da primeira HQS moderna. A aparência e a estética das HQS nas atualidades invadiram grandes produções cinematográficas e hoje há diversos artistas que se dedicam à sua produção. O aparecimento das HQS modernas só aconteceu mesmo no final do século XIX. No entanto, ao observar algumas produções artísticas feitas muitos séculos antes, podemos perceber que a união entre a narrativa, mesmo sem ser necessariamente ter uma presença de um texto escrito, e a imagem existe desde a antiguidade, então isso não é novidade. Vou provar a vocês que não é, bora lá. Então, no Antigo Egito, os afrescos eles narravam, na verdade, a crença, os hábitos e acontecimentos importantes da sociedade egípcia. As figuras humanas eram padronizadas pela lei da frontalidade e muitas vezes, né, apareciam junto com a escrita egípcia, denominada de hieroglíficos. Os afrescos tinham uma sequência linear, entre vários deles as pinturas apareciam em faixas. Afresco, gente, nada mais é do que a técnica da pintura em que os pigmentos de tinta são misturados com água e aplicados diretamente sobre uma parede revestida com argamassa e ainda fresca. Por isso até eu acho que o nome vem do nome afresco, né? Saindo aí da questão da pintura, né, dos hieroglíficos e tudo mais, da escrita antiga, egípcia, os afrescos, vamos até as pinturas medievais, que são outro exemplo de manifestação artística que une a narrativa e a imagem. Nela, as palavras escritas não aparecem com tanta frequência como os hieroglíficos na arte lá no Egito Antigo, mas ainda há um objetivo de contar uma história como a maioria da população naquele período era analfabeta, a arte medieval tinha como objetivo ensinar a doutrina e ensinar e doutrinar, perdão, ao mesmo tempo a religião por meio de imagens. Um dos precursores da história de quadrinho foi o livro ilustrado Max Moritz, conhecido no Brasil como Juca e Chico, de 1865, do desenhista e escritor alemão. Hilmbusch, né, é a primeira história de Hilmbusch. A primeira história em quadrinho moderna, no entanto, só foi criada mesmo no ano de 1895, mesmo ano que nasceu o cinema, pelo americano então Richard Otlet. Seu personagem, The Hello Kid, que quer dizer o garoto amarelo, apareceu em tirinha nas páginas de um jornal nova-iorquino. As tirinhas de Ocot conquistaram o apreço popular e rapidamente começaram a ser cobiçadas por outros jornais, né, norte-americanos, ou estadunidenses, melhor dizendo. As histórias em quadrinhos foram consideradas durante muita década como uma arte menor, uma forma de expressão que não tinha espaço nas artes visuais nem na literatura. Mais precisamente, na década de 1920, as tirinhas publicadas nos jornais se multiplicaram e a partir de 1930 passaram a ser publicadas em revistas, os gibis que a gente conhece, ou comics, expressões do inglês que se refere aos quadrinhos, tá certo? Então,
Vale ressaltar que essa imagem que vocês estão vendo é do trabalho de Richard Orcott, publicado em 5 de maio de 1895, intitulado No Circo do Beco de Rocan. O quadrinho faz parte da série The Hello Kids, o Garoto Amarelo. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço, uma boa noite. Um bom dia, melhor dizendo.